Boa tarde a todos, chamo-me Ricardo Figueira e vou ser o vosso formador neste curso do SIP Architecture. Esta será a primeira de 3 sessões que vamos realizar. Estas sessões serão um pouco diferentes daquelas que temos vindo a realizar habitualmente. Pretendemos dar a conhecer todos os passos necessários para o desenvolvimento de um projeto de arquitetura, explorando ainda as principais funcionalidades da aplicação e por isso mesmo designamos estas sessões do curso. Ao longo destas 3 sessões será realizado de raiz um projeto de arquitetura de uma pequena moradia, que irá servir de base para a exploração das várias ferramentas da aplicação. Dentro de dias publicaremos o vídeo desta sessão e os ficheiros utilizados e poderão repetir calmamente o exemplo se o desejarem. Na sessão de hoje iremos ver como criar um novo projeto, vamos conhecer o ambiente da aplicação e vamos criar um esboço do edifício. Portanto, o SIP Architecture é uma aplicação gratuita. Para isso basta descarregar a partir aqui da plataforma BIM Server Center. Para isso, se acederem então à plataforma BIM Server Center, podem ver aqui no canto a opção da Store. Se clicarem, saltam aqui para a Store, onde têm acesso então a vários programas, muitos deles gratuitos, e entre eles o SIP Architecture. Basta clicar. A partir daí tem acesso aqui à zona do SIP Architecture e cá em cima tem a opção descarregar. Se clicarem, portanto, se tiverem conta já podem entrar com os dados da vossa conta, se não, terão de criar conta aqui. Eu já tenho os meus dados, vou fazer aceder agora e entro então já dentro da Store, estou já com a minha conta e posso descarregar a partir daqui a aplicação e instalar a aplicação. Vou mostrar já aqui a aplicação, já o fiz, já descarreguei e instalei a aplicação. Depois de instalar a aplicação, precisamos também de fazer o login na aplicação com a mesma conta que utilizamos no BIM Server Center. E com a instalação do SIP Architecture, instala-se também o sincronizador, que nós devemos também fazer login com a mesma conta. Esta aplicação vai se encarregar de fazer a sincronização dos ficheiros entre o meu computador e a plataforma BIM Server Center. Voltando aqui à plataforma, eu tenho depois acesso a uma zona de projetos onde posso criar os meus projetos. Eu vou aqui só mostrar através desta opção. Podemos entrar aqui e criar os projetos com alguns dados. Esta é uma das opções que nós temos para criar os projetos. Eu já criei previamente aqui o que vamos utilizar hoje, Casa M. E temos acesso depois aqui também a um conjunto de opções. Não me vou estender aqui na explicação da plataforma. Existem outros vídeos que podem consultar se quiserem saber mais sobre o funcionamento da plataforma BIM Server Center. Vou voltar então agora para a aplicação, para o SIP Architecture, e vou criar então um novo ficheiro. Vou-lhe dar então como nome Casa M. Vou aceitar. Okay. E vou selecionar então aqui agora um projeto. Eu posso selecionar um projeto se já o tiver previamente criado no BIM Server Center, que será o caso. Eu clico e ele está diretamente a consultar o BIM Server Center e vai-me mostrar os projetos que eu já tenho criados previamente. Se tiver algum, seleciono aqui Casa M. Em alternativa, eu poderia também criar o projeto a partir deste diálogo diretamente. Bastava-me carregar aqui em criar novo projeto, preencher os dados e teria o projeto criado a partir deste diálogo também. Vamos clicar em terminar e desta forma o programa vai-me então criar o meu ficheiro. Portanto, aqui vemos então o SIP Architecture e vemos a sua área de trabalho. Podemos ver então que temos aqui uma zona central de desenho que vamos utilizar. Do lado esquerdo temos aqui um painel com a opção vistas e a opção layers. Todos estes painéis são redimensionáveis. Okay? Na parte superior temos um friso que tem as principais fases de desenvolvimento do projeto. O separador esboço, arquitetura,
e mobiliário. Aqui à esquerda temos também acesso ao menu para a gestão dos ficheiros. Na parte superior, uma barra de ferramentas com algumas opções que vamos utilizar. E aqui do lado direito, as opções de sincronização com a plataforma Vim Server Center. Antes de começarmos, eu queria só referir aqui algumas opções de configuração. Se formos aqui à parte superior, temos configuração através aqui do globo. Temos a opção das unidades. Aconselho aqui a alterarmos um pouco as dimensões. No caso do comprimento, podemos passar para 3, para irmos até aos milímetros. E no caso das dimensões da escada, aqui 2 casas decimais para irmos então até às décimas de milímetro. Okay. Estas configurações que nós fazemos aqui, e podemos fazer também noutros locais do próprio SIP, podem ser guardadas em biblioteca. Posso clicar, dar-lhe um nome, e desta forma ele exporta-me para a biblioteca e de uma próxima vez eu posso importar estas configurações. Sempre que nos surgir este menu, também nos surge por baixo esta opção, guardar como opções por defeito. Desta forma, da próxima vez que eu criar um novo ficheiro dentro do SIP Architecture, ele vai assumir estas configurações que eu acabei agora de definir como opções por defeito. Okay. Prosseguindo, tem aqui outras opções, por exemplo, cor de fundo, posso alterar, e neste caso eu vou alterar aqui para esta cor de fundo. Outras opções que podemos também alterar será aqui a opção do controle do desfazer e refazer. Vamos já passar aqui para o número máximo de ações. Outras opções de configuração que poderão explorar também serão estas a partir aqui do menu configuração. Portanto, vimos então a área de trabalho do SIP Architecture. Vamos ver agora que processos é que nós temos. Vou voltar aqui para a apresentação. E, portanto, o SIP Architecture é uma aplicação que está pensada para a modulação do projeto de arquitetura a partir do zero. As ferramentas que constam do separador esboço estão pensadas para isso mesmo, para realizar um primeiro esboço do modelo, partindo de uma área de trabalho vazia ou utilizando alguns ficheiros de referência, como um levantamento topográfico, por exemplo, podemos ver aqui. Portanto, neste primeiro caso, o processo de trabalho passaria pela importação de umas máscaras de referência, pela utilização do separador esboço para a modulação de formas geométricas e linhas de referência para depois modelar o edifício, e a utilização depois dos separadores de arquitetura para a introdução dos elementos arquitetónicos como paredes, lajes, portas ou janelas, e do separador mobiliário para a introdução do mobiliário do edifício. No entanto, a utilização do separador esboço não é obrigatória. O utilizador pode passar diretamente para o separador arquitetura e introduzir diretamente, ou através da utilização de máscaras, ou através da introdução por coordenadas, por dimensões, pode introduzir os elementos de edifício. Então, neste segundo caso, o processo de modulação passaria por uma importação das máscaras de referência e depois pela utilização do separador arquitetura para a modulação dos elementos e do separador mobiliário para a introdução do mobiliário. Neste curso, nós vamos seguir o primeiro processo e nesta primeira sessão vamos então explorar as potencialidades do separador esboço. Portanto, e vamos começar por explorar esta nova vista 3D. Portanto, esta vista 3D que podem ver aqui é algo novo. Eu vou ativar aqui a grelha através deste comando do F7, da tecla F7, que podem utilizar. E estou a utilizar a roda do rato rodando para a frente e para trás para fazer zoom. Se nós quisermos fazer pan, deslocar o modelo, podemos exprimir a roda do rato e deslocar o rato para a esquerda e para a direita. Fazemos então pan. Se quisermos orbitar, exprimimos a tecla Shift no teclado, exprimimos a roda do rato e deslocamos o rato e estamos a orbitar. Nós podemos ver aqui o plano de trabalho representado por esta zona da grelha, deste quadriculado branco, e vemos também aqui os eixos ortogonais, o X a vermelho, o Y a verde e a azul o Z, portanto que se repetem também aqui no canto. Para explorarmos um bocadinho melhor aqui as propriedades da janela 3D,
vamos começar por introduzir aqui um pequeno retângulo. Portanto, eu vou então ao separador esboço, vou aqui a esta opção e reparem que ela tem também uma tecla de atalho, o Alt S. Ao clicar sobre ela, surge-me o painel de opções dessa ferramenta. Neste caso, eu tenho alguns métodos de introdução e posso forçar logo alguma das dimensões do meu retângulo. E eu vejo também aqui por baixo o modo de introdução. O modo de introdução vai ser importante ou para nós capturarmos pontos que pertençam a um plano qualquer, que nós podemos selecionar aqui, eu depois vou explorar melhor estas funcionalidades, ou podemos selecionar o modo 3D e dessa forma capturamos qualquer ponto dentro do espaço ortogonal. Eu agora vou então tentar desenhar o meu retângulo e estão a ver que o cursor está-me a indicar as coordenadas de capturas, x, y, z, ali com o fundo preto. Se eu quiser forçar um ponto da grelha, eu primo Ctrl no teclado. E dessa forma, neste caso, estou a forçar o ponto 000. Um clique e ele está-me a desenhar uma linha, que será uma das faces depois ou melhor, um dos lados do retângulo. Se eu deslocar para cima de um eixo, ele detecta-me o eixo automaticamente. Mas se eu quiser forçar um eixo, eu primo Shift no teclado e dessa forma, automaticamente ele força-me os eixos. Eu dou um clique depois numa distância qualquer e ele mostra-me a distância e pede-me a confirmação dessa distância. Isto acontece porque na parte superior tenho ativa a opção de cotagem. Okay? Neste caso eu vou introduzir então 5, por exemplo, com uma dimensão do retângulo nesta direção e na outra vou introduzir 3. Ok. Criei então um retângulo. Para sair do comando, carrego o botão direito do rato e saio daquele comando. Vou agora mostrar algo que é o seguinte, a superfície que eu criei tem a cor cinzenta, se virem por baixo ela tem a cor azul. Isto está relacionado com o método de introdução, portanto, da forma como introduzo a superfície, ela pode ter uma cor ou outra consoante a orientação que seja criada. Se eu quiser então alterar um bocadinho estes dados, basta-me clicar aqui sobre inverter e altero a orientação da superfície. Vamos agora extrudir e criar aqui um paralelepípedo. Vou utilizar então para isso o comando extrudir. Temos aqui algumas opções, mas vou dar um clique sobre a superfície, ele detecta-me a superfície. Outro clique e pede-me a altura que eu vou dizer, por exemplo, então 2 metros. Enter, Enter, e então criou a minha superfície. Portanto, este é um paralelepípedo que eu posso, portanto, orbitar à volta. E vamos ver então agora aqui dentro desta janela onde eu estou a orbitar, posso agora também sair, clicando novamente com o botão direito do rato. Vamos ver aqui algumas opções desta janela. Na parte superior, tenho aqui estes botões que me permitem, por exemplo, fazer um corte e seccionar o meu modelo. Neste caso, se deslocar aqui, tenho uma seta que posso deslocar para cima e para baixo para modificar a posição do corte. Se der 2 cliques, inverto o sentido do corte. Se quiser ocultar o plano do corte, posso utilizar esta opção aqui. Outra opção que podemos ver aqui é o tipo de projeção. Eu estou a ver uma projeção isométrica, mas se clicar, passamos para uma projeção cônica. Todas as ferramentas funcionam, como referi anteriormente, mas neste caso podemos ainda utilizar uma ferramenta diferente. Se primirmos o Shift, o Ctrl e com a roda do rato pressionada rodarmos, estamos neste caso a forçar a posição da câmara e a rodar à volta, como se estivéssemos a olhar para o nosso modelo e a rodar a vista. Vou desativar, vou passar a projeção isométrica e, por fim, referir que existem já aqui algumas projeções pré-definidas. Entre elas temos estas 3 projeções de cima que têm atalhos no teclado. Alt 1, 2 e 3. Alt 1, Alt 2 e Alt 3 que nos permitem alternar entre aquelas projeções pré-definidas.
Nós estivemos até agora a ver a vista 3D, não é? Como podemos ver. Essa é uma das vistas que já vem pré-definidas quando nós criamos o nosso modelo. Para além da vista 3D, temos também os alçados, que podemos ver se afastarmos o zoom. Vemos aqui os alçados, assim como vemos também a planta 0. Estamos a ver estas outras vistas aqui na vista 3D porque temos também ativa em cima a opção mostrar referências. Se formos, por exemplo, a um alçado, vemos diretamente a projeção. Obviamente, se formos aqui a planta, vemos também a projeção em planta. 2 cliques ou um clique e editar e temos acesso às opções desta vista. Neste caso, vemos a altura do plano de corte, 0 metros, a distância ao plano superior, 1,5, e a distância ao plano inferior, 0,4. Portanto, isto significa que eu estou a ver elementos até 1,5 metros de altura e elementos que vão até 0,4 metros abaixo da cota de nível. Tenho também aqui a opção nível, que é muito importante e que vamos utilizar na próxima sessão. E vemos aqui do lado direito também ficheiros que poderão existir no projeto BIM e que poderão depois também ser utilizados aqui nestas vistas. Já vou cancelar, vou voltar à vista 3D e vou mostrar como é que nós podemos criar aqui um novo tipo de vista. Carregando no mais, vou carregar aqui na opção corte e vamos supor que eu quero fazer um corte a meio desta superfície. A meio, eu poderia capturar aqui o ponto médio, no entanto, ele não bem pré-definido. Se formos aqui em cima às referências, posso ir aqui então a ponto médio, aceitar, e agora sim, se repararem, já capturei aqui o ponto médio, um clique do outro lado e agora escolho o lado para qual quero fazer. Já agora, podem sempre utilizar esta informação aqui de baixo, na barra de estado, para verem os comandos que devem executar. Um outro clique e crio então o meu corte. Okay? A distância ao plano posterior e a distância ao plano frontal, obviamente neste caso 0. E está. Tenho o meu corte criado. De notar que o corte é criado em 3D. Se eu quiser ver o corte como supostamente deveria surgir, eu devo ir ao plano de trabalho. Tenho este comando aqui, ir ao plano de trabalho, que significa que esta grelha que aqui está ficará orientada para mim. Okay? Podem também utilizar, como estão a ver, o atalho Alt 4. Ok, pronto, são estas então as principais funções. Eu vou mostrar agora também como é que nós podemos iluminar esta figura e vou mostrar também algumas opções de seleção. Nós carregando no botão apagar, eu posso apagar uma aresta do meu paralelepípedo e nesse caso apago também as duas faces que estão em contacto, ou posso apagar só uma face. Se o fizer, eu apago a face, mas as arestas, as linhas, neste caso, mantêm-se. Para as opções de seleção, eu posso sempre clicar uma vez para selecionar ou clicar uma outra vez para desselecionar. Clicar com o botão esquerdo do rato. O botão direito aplica o comando. Em termos das opções de seleção, eu posso também fazer janela, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, conforme é habitual no CAD, para apagar os meus elementos. Vou aqui também ao corte C1 e vou apagar. Então, vamos falar agora sobre linhas de referência e grelhas. Portanto, eu vou aqui e vou criar uma grelha. Okay? Uma grelha passa por um conjunto de linhas pré-definidas que eu vou criar. Vou manter aqui as linhas, o ponto de origem, aliás, estas opções vou manter por defeito. Vou apenas alterar aqui a cor para uma cor que depois se verá melhor. E vou criar linhas ao longo do eixo do X, portanto que vou chamar V1, V2, 3, 4, 5 e 6, que irão ficar posicionadas à cota 2, 5, 8, 10 e 12, e linhas ao longo da direção ou do eixo Y, que vou chamar então de H1,
H2, H3 e H4 ficarão posicionadas ao longo das cotas 2, 6 e 8. Okay. Permitindo aceitar, ele desenha-me aqui sobre esta grelha. Vou carregar na tecla F7 para desativar a grelha anterior do plano de trabalho e assim podemos ver aqui a grelha que eu acabo de criar. Esta grelha permite, se eu selecionar agora, por exemplo, a ferramenta linha, que quando estiver a trabalhar ele detecta automaticamente os pontos e salte, faça snap para esta linha ou para estes cruzamentos. Posso também utilizar linhas diretamente, linhas de construção, que vamos ver mais tarde. Okay, neste caso vou então optar por desativar esta grelha e vamos falar agora sobre máscaras. Nós vimos até agora como é que poderíamos utilizar estas referências para nos ajudar na modulação. Vamos ver agora a utilização de máscaras para nos ajudar na modulação. Eu já preparei previamente algumas máscaras aqui para este exemplo. Vou carregar aqui sobre a opção Ficheiros DXF-DWG. Vou carregar aqui no mais para adicionar novos elementos. Selecionar aqui os ficheiros preparados já para a sessão 1. E podemos ver aqui que eu já vejo os ficheiros no formato DXF-DWG, mas se clicar aqui tem outras opções. Posso ter ficheiros DWF e imagens. Neste caso tenho já a fotografia aérea, portanto posso selecionar, é uma opção. E vou agora buscar o levantamento topográfico. Ele importa-me também aqui para dentro. Portanto, vou maximizar agora aqui um pouco mais esta janela. O levantamento topográfico já foi trabalhado, portanto já está aqui corretamente posicionado junto do 00 e com a escala de uma unidade de desenho correspondente a 1 metro. No caso da fotografia aérea, não. Eu preciso de fazer algum tipo de transformação. Neste caso, vou clicar sobre o botão de transformação, maximizar esta janela e vou definir o ponto 00. Neste caso já tinha pensado previamente, será aproximadamente neste sítio. E vou também definir a escala do meu desenho. Neste caso vou aqui, por exemplo, à dimensão do passeio, que conheço aproximadamente, e vou dizer que ele tem 1,20 m, por exemplo. Okay. Portanto, vou então aceitar e desta forma eu posso agora ativar as máscaras que vão ser posicionadas sobre o meu plano de trabalho, portanto à cota 0. Por exemplo, vou começar pela fotografia aérea. E depois posso ainda sobrepor o levantamento topográfico. Okay? E posso desativar, se quiser, fotografia aérea. Com a tecla F4, ativo e desativo a posição deste levantamento. Vamos agora utilizar aqui as layers do lado esquerdo. Vou carregar no mais. Vou chamar esta layer esboço. E vou torná-la ativa. Portanto, será posicionado sobre ela todos os elementos que eu desenho a partir deste momento. Estas layers podem ficar ativas ou desativas, ou posso protegê-las, e tenho aqui mais algumas opções que vamos utilizar ao longo das sessões. Mas já vamos supor, por exemplo, que eu queria desenhar o limite do meu terreno. Se fosse o caso, eu poderia, por exemplo, aqui clicar em linha, mas para desenhar agora eu precisaria de ativar as capturas à máscara. E podemos fazer isso através deste botão. Clicamos para ativar, selecionamos apenas, por exemplo, o extremo, aceitar e desta forma vemos que ele detecta-me automaticamente aqui, neste caso, os extremos das linhas que estão presentes no levantamento. Podemos ver então que ele criou aqui uma superfície. Mais uma vez, se eu apenas quisesse as linhas, poderia apagar a superfície e ele mantinha-me aqui as linhas. Portanto, vou também desativar aqui estas referências e vamos prosseguir. Posso apagar aqui o levantamento, que serviu apenas de exemplo,
E vamos então agora prosseguir. Eu já previamente posicionei a máscara de modo a que portanto, o ponto 00 ficasse exatamente onde eu quero implantar o meu edifício. Portanto, vou prosseguir agora e vamos começar então a desenhar a forma da nossa casa. Portanto, para isso vou utilizar todas as ferramentas que mostrei até agora. Portanto, vou portanto, carregar aqui no F7 para desativar, desculpem, no F7 mantém ativo, mas carregar no F4 para desativar a máscara temporariamente. E vou então começar a desenhar. Vamos supor então que quero fazer aqui novamente um retângulo. Portanto, eu clico, ativam-se as opções, mais uma vez o Ctrl para o 00. Neste caso, vamos supor então que eu quero desenhar um retângulo de 12 metros de comprimento por 8 de largura. Okay. E agora quero trabalhar um pouco melhor, portanto, Alt F4 e estou a ver desta forma. E vou fazer agora aqui um offset. Um offset, portanto, aqui sobre esta superfície, vou dizer que quero fazer de 2 metros. E, portanto, tenho aqui uma zona exterior de circulação ao meu edifício que estou a projetar e, através do comando linha, vou fechar aqui deste lado e vou fechar também aqui deste lado. Portanto, isto seria a ideia para o resto do chão. Aqui a zona da sala, possivelmente, e aqui uma zona exterior de circulação. Ok. Portanto, vou agora rodar um pouco mais e podemos fazer o seguinte. Podemos utilizar o comando copiar para copiar daqui para cima ao longo do eixo Z uma cota de 3 metros. Botão direito para sair destes comandos. E então, já tinha decidido que seriam aquelas as formas do meu edifício. Posso utilizar agora a opção para fechar. Um clique. Outro clique ali para criar outra linha e tenho uma superfície. Mais uma linha neste lado. E tenho outra superfície. E aqui deste lado tenho então aquilo que referia à parte inferior. Vamos imaginar agora que eu quero posicionar a parte superior dos quartos, da casa de banho deste lado e deixar para a parte posterior do meu edifício aqui uma zona de varanda. Portanto, para isso pode-me dar jeito aqui mais algumas linhas. Vou introduzir aqui uma linha, mas reparem que estou a introduzir ao nível da planta 0. Não pode ser, ou não me posiciona no local certo. Portanto, vou alterar o modo de introdução para o modo 3D. Agora sim, ele captura neste ponto. 2 metros até ali. Ok? E também deste lado, vamos imaginar que eu quero criar uma nova linha afastada deste lado cerca de 5 metros. Reparem, ele está-me a cotar. Um clique. 5 metros. E está posicionado ali até ali dentro. Ok? Isto seria então alguns alinhamentos. Vou agora deslocar aqui um bocadinho a forma do meu edifício. Vou selecionar apenas esta superfície. Direito. Um clique. Para cima mais 3 metros. E está. Tenho a parte superior do meu edifício. Portanto, posso agora começar aqui a introduzir também estas bases. Às vezes reparem que vou rodando para não ter dúvidas sobre que pontos possa estar a capturar. Introduzir mais este ponto e, por fim, exatamente este ponto aqui. E tenho a forma, digamos, do meu edifício esboçada. Através da tecla F4, posso ativar aqui as máscaras e ver se estou ou não dentro daquilo que pretendo. F4 novamente, penso que sim.
Vamos agora ver como é que podemos otimizar um pouco mais esta introdução que estamos a fazer. Por exemplo, ao nível da planta 0, eu estou a ver a planta daquilo que será o resto do chão. O que é que eu posso fazer agora? Posso otimizar, esboçar aqui um pouco mais como será o desenvolvimento do meu edifício. Então, neste caso, eu vou apagar estas linhas, que foram apenas linhas de esboço. Botão direito, botão esquerdo para selecionar e botão direito para aplicar o comando, portanto, para apagar estas linhas. Quando eu apago as linhas, apaguei neste caso também a superfície. Isto é assim mesmo, portanto, se eu quiser voltar a ter a superfície, tenho que introduzir um dos lados. Okay? Já vejo outra vez a superfície. E agora vamos imaginar que vou desenhar a parede exterior com 35 de espessura. Daqui um clique. Digo neste caso então o offset que quero fazer esta superfície. Cá está, tenho a minha parede exterior, mas vamos imaginar que a quero também prolongar aqui. Portanto, vou novamente a linha, desloco o rato para aqui, ele cota-me a partir daquele ponto, um clique. Quero aqui a 35 centímetros também dali. Até este lado, ok, 2 metros, muito bem. Vou continuar aqui, quero fazer uma janela grande, portanto, a partir deste ponto, um clique a 3 metros, por exemplo, acima, 35 também. Deste lado, a mesma coisa, 35 também. E agora venho aqui, até capturar o ponto médio, até ponto médio também, e tenho, digamos, esboçado aqui uma janela. Deste lado, por aqui, também a 2 metros, por exemplo. Para este lado, 35, muito bem. E deste lado, a partir daquele ponto, 2 metros também. 35 também. Agora de baixo para cima para fazer aqui a linha. Ok, e faltaria aqui a porta de entrada. Portanto, deste lado, com uma ombreira aqui afastada de 10 centímetros, por exemplo. Aqui agora 1 metro. Aqui meio. Metros também. Agora posso utilizar a ferramenta arco para introduzir aqui a rotação da porta. E que podemos ver, podemos utilizar esta ferramenta para talhar um pouco mais. Poderia ainda atribuir uma etiqueta, por exemplo, aqui, designando esta zona como a zona da sala. Ok. Vamos prosseguir, vamos voltar agora ao 3D e vamos completar introduzindo os vãos. Neste caso eu posso utilizar este esboço que já fiz ao nível do resto do chão para me ajudar na introdução dos vãos. Para isso vou utilizar então aqui a opção linha e vou capturar estes pontos. Utilizando o Shift para cima, dar 2 metros. Também. Cima 2 metros. Seria a porta. Neste caso, então, aqui estes vãos. Nestes casos, quero que vá até 2,5 metros. Portanto, 2,5, ok. Agora posso utilizar desta forma. Neste caso, igual. 2,5.
Ok. Agora vamos supor que eu queria introduzir este mesmo vão no piso de cima. Poderia utilizar aqui a opção de cópia. Neste caso, teria de selecionar a superfície, botão direito, selecionar aqui um ponto, este, e depois passar aqui para o modo 3D. Desculpe, não selecionei corretamente, vou repetir aqui o comando, selecionar este ponto, e agora sim, vou aqui ao piso de cima, um clique, e criei o mesmo vão aqui atrás. Vou continuar e quero introduzir aqui agora um vão, mas por esta linha. Não me será fácil, se calhar, fazer aqui a referência, portanto, posso utilizar aqui uma linha construtiva, clicando neste ponto, falta-me aqui o modo 3D, e prolongando para baixo, 3 metros. Então, agora sim, posso chegar aqui e introduzir uma linha, por exemplo, a 90 centímetros, para a direita 2 metros, para cima 50 centímetros, 2 metros para trás, e está um vão. Aqui quero fazer um outro vão, por exemplo, aqui a 1 metro, para cima 2 metros, meio metro para aqui também, e para baixo aqui. Bem, falta-me apenas aqui a janela daquilo que possivelmente será o quarto depois, mas para isso queria também colocar neste alinhamento, e uma vez mais não tenho alinhamento, posso utilizar aqui uma linha construtiva, da mesma forma, por exemplo, aqui a 2 metros. Agora sim, já tenho aqui uma linha construtiva, posso agora, a partir de baixo, posicionar aqui também a 90 centímetros, para a direita 2 metros, para cima 1,10 m. Agora aqui uma porta, que neste caso ficará então a 35 da parede, mais 10 para a ombreira, a 45. Para cima 2 metros neste caso, 1 metro ali e aqui para baixo. E para terminar aqui um vão afastado deste lado, aqui a 2 metros, para cima também 2 metros, e está. Portanto, tenho todos os vãos então introduzidos, vou só agora utilizar aqui as cores para dar um aspecto diferente. Vou selecionar as duas cores, portanto, a cor de um lado e a cor do outro, dependendo da forma como introduzimos o vão. E agora vou utilizar o comando atribuir cor, selecionando vãos, e agora selecionando estes vãos. Mais fácil às vezes selecionar o vão no limite, portanto aqui no contorno, clicando sobre o limite do próprio vão. E está. Todos os meus vãos foram pintados então da cor azul. Portanto, terminamos então aqui esta parte do esboço, que tem como objetivo servir de base para o estudo do edifício, portanto, como vimos, e será utilizado na próxima sessão também como uma referência para a modulação dos elementos arquitetónicos. Vou só terminar dizendo que o esboço, contudo, também pode ser exportado diretamente para CAD. Se forem a opção superior de exportar ou imprimir a vista atual, podem também utilizar esta opção para exportar para formatos de CAD o esboço que acabamos de desenhar. Ele criará então um modelo em 3D. Portanto, e com a exportação do esboço terminamos a primeira sessão do curso do SIP Architecture.
Vamos passar agora à fase de perguntas e respostas sobre a sessão de hoje. Podem para isso utilizar a zona de questões da aplicação do GoToWebinar para escreverem as vossas perguntas. Portanto, vamos então aguardar um pouco pelas questões. Aqui uma questão já colocada pela Maria Parente, se podemos imprimir o desenho criado. Este desenho que está aqui ainda não podemos imprimir, eu mostrei só a opção de exportação. Nós numa futura sessão vamos exportar, vamos utilizar a parte do layout para podermos exportar os nossos desenhos, as nossas vistas que acabamos de criar. Aqui uma outra questão por Miguel Vidal, se nós podemos importar ficheiros de CAD. Só podemos importar ficheiros de CAD como uma referência, digamos, como eu mostrei. Não podemos utilizar um ficheiro de CAD, abrir um ficheiro de CAD e editá-lo, digamos. A ideia do SIP Architecture é pegar e construir de raiz todo o modelo arquitetónico. Portanto, começar do zero a partir do SIP Architecture. Portanto, outra pergunta pela Ana Souza. Pergunta quais são as principais diferenças entre este programa e o IFC Builder. Portanto, a diferença é que o IFC Builder está muito orientado para a introdução de modelos arquitetónicos, introduzindo paredes, portas, janelas e gerando automaticamente logo todo o modelo analítico. Nós, aqui no SIP Architecture, é um programa muito mais abrangente, muito mais versátil. Portanto, temos toda esta parte do esboço que nos vem ajudar a auxiliar, a estudar, digamos, o nosso edifício, como um programa de arquitetura deve ser, e depois, utilizando as ferramentas de arquitetura e de mobiliário, temos muitas outras possibilidades, como vamos ver que não temos na modulação através do IFC Builder, que é muito mais simples e direto. Uma outra pergunta pelo João Fernandes. Portanto, refere que nesta etapa ainda não criamos diferentes patamares, piso 0, piso 1, cobertura. Não. Estamos no esboço e neste caso optei por não utilizar essas opções para criar os vários pisos. Mas como referi, que aqui se chamam níveis, nós vamos obrigatoriamente criá-los na próxima sessão e será através deles que depois todos os elementos construtivos são introduzidos, paredes, portas, janelas, mobiliário, todos têm referência a um piso e essa associação é obrigatória para que depois os restantes programas das especialidades possam entender e trabalhar a informação que é gerada aqui pelo SIP Architecture. Pergunta também aqui o João Fernandes se podemos saber a área de um retângulo introduzido. Não, de momento ainda não, estamos a trabalhar em novas funcionalidades que nos vão permitir mais resultados, mas de momento ainda não conseguimos obter diretamente essa área. Uma nova pergunta pelo Delcano Ricardo. Pergunta se é possível criar algum mapa de quantidades, por exemplo, portas, janelas, etc. Não, através deste programa não será possível, de momento, criar um mapa de quantidades. A ideia do mapa de quantidades é algo que é para ser produzido através de uma outra aplicação, do programa OpenBeam Quantities. O OpenBeam Quantities vai nos permitir extrair a partir de um modelo de arquitetura ou do modelo de uma outra especialidade qualquer, extrair todos os elementos e a partir daí poder elaborar ou mapas de quantidades ou, se o programa for já previamente configurado, elaborar também orçamentos com bancos de preços próprios. Nova pergunta do Miguel Vidal, se vai ter ligação ao gerador de preços para a orçamentação.
De momento não, como referi, para a parte da orçamentação temos previsto neste momento o OpenBeam Quantities, que nos vai permitir fazer a extração das quantidades e a orçamentação a partir de um modelo de arquitetura ou de outra especialidade. Uma outra pergunta, por Jorge Castro, pergunta se a aplicação funciona só no Windows. Sim, a aplicação que estou a mostrar aqui de momento, o SIP Architecture, é uma aplicação que só funciona em ambiente Windows. Contudo, se estiver a falar de ambiente Mac, terá de utilizar algumas aplicações de terceiros, como o VMware Fusion, Parallels, por exemplo, para poder fazer a virtualização do ambiente Windows e depois poderá utilizar aí o SIP Architecture. Pergunta novamente João Fernandes, como podemos colocar uma etiqueta para identificar a porta 1, a porta 2 nos planos X, Y ou Z? Aqui poderíamos utilizar na mesma opção atribuir etiqueta que identificaríamos. Contudo, volto a referir que estamos no esboço. Quando introduzirmos na próxima sessão os elementos construtivos, eles próprios terão uma referência própria que identificará porta 1, porta 2, porta 3, as portas de uma forma individualizada, e terão também uma etiqueta que identifica a tipologia, por exemplo, porta tipo 1. Desta forma, num programa de especialidade, nós podemos reconhecer essa tipologia e ao darmos uma propriedade a essa tipologia, estamos a dar a todos as portas, neste caso, a todas as portas que estejam dentro dessa tipologia, a porta 1, 2 ou 3, por exemplo. Portanto, de momento apenas vimos a introdução do esboço e vimos que poderíamos introduzir uma etiqueta para qualquer superfície que criássemos aqui no esboço. Portanto, e julgo que respondi a todas as questões até ao momento. Não sei se têm mais alguma questão. Bem, se não houver mais questões de momento, dou por terminada então esta sessão. Qualquer das formas, se tiverem uma questão, podem sempre enviar-nos para suporte@topinformatica.pt, que teremos todo o gosto em responder. Despeço-me então assim, agradecendo a vossa participação. Uma boa tarde a todos e continuação de bom trabalho.